Fala galera, Luciano Lara, Beba do Tiro. Nós vamos começar hoje um React. Vamos entrar na moda do React e vamos fazer, a partir de agora, uma apresentação de um vídeo, de uma matéria e vamos reagir ao que está acontecendo, vamos refutar as informações, vamos complementar as informações, vamos estar trazendo aqui para vocês um pouco de outra visão a respeito do que a grande mídia, do que a mídia tradicional apresenta a respeito das armas e munições. Então eu já peço para você confira, faça a verificação dos 3 Cs, curta, compartilhe e comente esse vídeo para que ele tenha mais relevância e peço para que você encaminhe esse vídeo efetivamente para pessoas fora da nossa bolha, fora da nossa área. Porque eu não jogo xadrez com pombo, eu não vou ficar discutindo com desarmamentista, mas como eles são voz quase uníssona nas plataformas regulares de informação, nunca se chama um armamentista, nunca se chama uma pessoa com conhecimento, com formação e com instrução a respeito do tema, sempre é um especialista de segurança pública que nunca sentou a bunda numa viatura, que nunca houve por bem entrar num presídio ou uma delegacia, ou se quando faz isso é para militar a favor do desarmamento, do controle da população e da mentira a respeito das armas de fogo, e super especialistas de segurança pública que são, falam um monte de bobagem e ficam como se fossem os senhores da razão. Então, compartilha esse vídeo, coloca ele para viralizar, para a gente efetivamente chegar em quem precisa ter esse contraponto que não ocorre normalmente. Vamos lá? Então, vamos começar o vídeo de hoje depois da vinheta. Para ficar mais fácil, vou colocar o vídeo aqui. É uma matéria do UOL que tem um vídeo. Vou colocar aqui do lado, vocês me falam se ficou bom. A gente vai diminuindo e aumentando aqui durante a sua passada. Aqui um atirador e uma pistinha aqui. Esses tiros que você está vendo e ouvindo são de uma arma calibre 9mm. É a munição favorita dos CACs. Ela é conhecida e bem versátil. Vamos lá. Então vamos começar com a primeira informação. Que o 9mm é a munição favorita dos CACs. Vejam bem, é tendenciosa essa afirmação que já traz em si um certo preconceito, né? Dizer que ela é preferida dos CACs é, em verdade, uma meia-verdade. Ela é preferida por todos os fabricantes de armas no mundo. 95% da fabricação de armas de mão do mundo, pistolas e revólveres, se dá no calibre 9 por 19mm, né? Não é o 9mm, né? Uma matéria, num meio de informação, deveria ser um pouquinho mais técnica, né? 9mm é uma família de calibres que inclui desde o 9mm curto, né? O 9 por 17mm, que é o .380 CP, até o 9 por 18mm, né? O 9mm Makarov, o 9 por 19mm, o 9 por 21, o 9 por 23, o .38 SPL, né? O .357 Magnum, o .38 especial, né? O .38 super alto, né? Todos esses são calibres da família 9mm. Mas o 9 por 19mm, como eu dizia, é o calibre mais fabricado no mundo. A maior fabricante de armas, de munição para civis, que é a CBC, né? A CBC, cadê que tá aqui? A CBC, que é a maior fabricante e engloba uma série de fábricas, não só a CBC, ela fabrica 95% quase da sua produção de armas, de munições, de armas curtas, no calibre 9 por 19mm. É essa a razão de ser preferida. É preferida pelos fabricantes, é preferida pelo mercado, é preferida por todos. Por quê? Porque é o calibre mais fraco existente, com poder e capacidade efetiva de incapacitação mínima, de acordo com o que estabelece o FBI quanto à incapacitação. É só por isso, né? E agora eles vão mostrar o vídeo de um mau funcionamento de uma carabina que acaba dando rajada antes de se colocar o dedo no gatilho, como se isso mostrasse versatilidade do calibre. Vejam só. Pode ser disparado em pistolas, carabinas e até submetralhadoras.
Antes do governo Bolsonaro. Aqui, antes de começar a mentira, né, já fazer o esclarecimento. Ali eles pegaram um vídeo que mostrou uma rajada, né, um funcionamento automático de um equipamento, sequer com acionamento do gatilho. O que eles mostraram ali foi uma falha no funcionamento de um equipamento, como se isso demonstrasse versatilidade do calibre, né? Mas eles não sabem muito bem do que eles estão falando. Como vou mostrar exatamente agora. Olha só a mentira. Isso é mentira, tá? Só o Exército e forças policiais tinham acesso a esse armamento. Vamos lá. É mentira que antes do governo Bolsonaro, somente o Exército e forças policiais tinham acesso ao calibre 9x19mm. O 9x19mm, né, ele foi liberado em 2017, durante o governo Temer, tá? As portarias Colog 28 e a portaria Colog 056 de 2017 liberaram a utilização do calibre 9x19mm, não só para as Forças Armadas, mas também para os atiradores. Então, não foi liberado pelo governo Bolsonaro, que começou em 2019. Desde 2017, o Exército entendeu por bem liberar o 9x19mm, mas eles já jogam tudo na conta do governo anterior para criar toda a narrativa contrária a um calibre que não tem nada com segurança, com letalidade, com risco, nem nada disso, porque um calibre de uma arma de fogo, na verdade, é só um insumo de um instrumento que pode ser utilizado para qualquer coisa e depende, para sua utilização, da vontade, por óbvio, de o seu usuário, né? Então, a responsabilidade por qualquer coisa tem que ser da pessoa que está com a arma, que usa a munição, que escolhe a munição, que compra a munição, que municia, né? Por óbvio, mas é lógico que isso não vai ser usado porque não é narrativa, né? Mas eles dizem o quê? Mas agora, a munição está espalhada nas mãos de milhares de pessoas pelo Brasil. Que a munição estaria espalhada na mão de pessoas por culpa do presidente. Que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. É interessante essa afirmação e essa proposição tá ilustrando uma propaganda desarmamentista, porque é verdade, né? E o estudo de qualquer ditadura estabelece a verificação de que para a instalação da ditadura, a primeira medida anterior a ser realizada é o desarme da população. Todas as ditaduras, todos os governos de esquerda assim o fazem, assim o fizeram e continuam fazendo. Historicamente agiram dessa maneira e continuam agindo dessa maneira. Pregam a tomada do controle pelo emprego de armas, né, o uso de armas para a tomada do poder, e pregam o controle da população, desarmando. Isso é estudado em todos, isso é história, tá? Todos os governos de esquerda, todas as ditaduras, né? Porque o comunismo, em especial, é uma ditadura, e a ditadura comunista, ela se instala sempre com o desarme da população. O que o presidente anterior falou só é replicar o que a história nos ensina. Mas aqui vem a bobagem maior aqui do pessoal. Dados obtidos com exclusividade pelo UOL, por meio da Lei de Acesso à Informação, apontam que o calibre 9... O calibre 9mm e 9x19mm. Veja a confusão. A família é 9mm. O 9x19mm, o 9mm Luger, o 9mm Parabelo, são todos nomes do calibre 9x19mm. Né? Mas que ele teria sido responsável, né, por 9mm foi o mais recadastrado pelos CACs. Olha como a arminha ali está disparando um monte de tiro já para criar, e é isso que é importante que se veja. Já se faz para criar uma narrativa, para criar uma propaganda. Depois das restrições impostas pelo governo federal. Esses números correspondem a todos os CACs. Mas vejam só, são 378 mil armas no calibre 9x19mm adquiridas no período de 4 anos, né? Dá menos de 100 mil armas por ano, né? 108 mil armas do calibre .22 LR, que é o calibre mais fraco que existe, né? 106 mil armas no calibre 12 gauge, né? Não é 12, é 12 gauge, e 77 mil armas no calibre .357 Magnum, que eles intuíram que se tratavam de revólveres, quando, em verdade, né, o calibre .357 Magnum pode ser utilizado tanto por revólveres, tanto como pistolas, né? A pistola mais conhecida, a Desert Eagle, tem no calibre .357 Magnum, né, um baita de uma pistola, fica
um punho gigantesco ali, né, bem incômodo, inclusive, até para quem tem pata grande para atirar, mas ela possui esse calibre em pistola, como também em carabinas, né? Mas aqui eles colocaram como as armas de mão, né, os revólveres. Compraram armas depois do decreto da gestão Bolsonaro, Olha em como elas 2019. atiram. Por que Aí tem uma fala do presidente questionando por que se quer o 9mm, porque é a arma mais barata, porque é a arma mais comum. Aí tem uma declaração aqui de um senhor, né, que se diz atirador e fala a opinião dele. Eu não vou discutir a opinião dele, porque é a opinião dele, eu não conheço, a não sei o que ele é, nem o que ele representa. 9mm. Né? Mas aí eles usaram, falam aqui, ó. mataram os médicos, por exemplo, os criminosos maior e os aqueles que queriam uma munição para se proteger escolheram a 9mm. Aqueles que queriam uma munição para se proteger escolheram a 9mm. Olha que absurdo. Um monte de armas adquiridas ali no calibre 12 graus, que é um calibre que muita gente acha que é um calibre ideal para o home defense, 100 e tantas mil armas, e falaram que para defesa o pessoal escolheu 9mm. Não, dentre as armas que foram escolhidas, as 9mm, porque inclusive o fabricante nacional trouxe a pistola mais barata do Brasil à época, no calibre 9x19mm, como sendo a mais barata, que tem a munição mais barata, que tem a manutenção mais barata por ser um calibre fraco que pouco força o equipamento. Mas não foi o único calibre. Um monte de outros calibres foram adquiridos. Muitos outros calibres foram adquiridos, que não só 9mm, mas como se só para defesa tivesse sido escolhido. O esporte escolheu o 9mm. 90% da população dos atiradores no Mundial de IPSC em Pattaya estavam utilizando o 9x19mm. Né? Além do projétil ter um poder de penetração maior. Além do projeto ter um poder de penetração maior. Da onde que saiu essa informação? Né? A gente, quando pega para estudar um calibre, né, a gente pega livros de conhecimento da causa. Né? A gente pega aqui o Cartridges of the World, né, que é a Bíblia dos calibres, que tem aqui mais de 1.500 calibres. Se você chega aqui na página 438, a gente tem aqui a lição sobre o 9mm Luger, 9x19 Parabellum ou Luger mais P. E tem a história do calibre, dizendo que é um calibre de 1902, veio a ser introduzido em 1902, que só depois de quase um século que veio a se popularizar nos Estados Unidos, porque não havia armas fabricadas nos Estados Unidos nesse calibre. Havia outros calibres preferidos lá nos Estados Unidos. Depois que passaram a ter fabricações nos Estados Unidos de armas nesse calibre, ele se popularizou e é um dos calibres mais populares. Hoje, as forças de segurança quase que exclusivamente se utilizam do 9x19mm, porque é um calibre que tem maior capacidade de munição, que tem um menor estrago no equipamento, né, por ser muito fraco, né, dos mais fracos que existem, né, o mais fraco utilizado lá fora é o 9x19mm, né, e por isso preferido das forças de segurança. Mas quando você vai ver questão de penetração dentro dos padrões do FBI, né, dentro de testes como esse aqui realizado, né, e estudos realizados pelo Vincent de Maio, né, essa aqui é a Bíblia da balística no mundo, né, o Gunshot Wounds, você vai ver que, na verdade, quando se fala do 9mm, não se fala apenas de maior penetração, não é essa a questão, é penetração razoável dentro dos testes padronizados que se dão em gelatina balística, né, testes realizados pelo laboratório do FBI, que é o maior laboratório de balística do mundo. Mas não é pela maior penetração, ou pelo excesso de penetração, ou como já anunciaram, por passar 3 pessoas a 500 metros enfileiradas. Né? Bobagens que se fala sem saber a respeito de balística, muito menos de balística terminal. Mas eles continuam. E os disparos gerarem um coice mais leve, O coice mais leve, né? O coice mais leve é uma questão bem interessante, mas ali na matéria ele pega e explica, né, que tecnicamente se trata de recuo. Né? Na verdade, ele deve estar falando de o recuo do equipamento, ou de muzzle flip, ou coisa que o valha. Arma não dá coice, né? Quem dá coice é cavalo, né? É animal, mas a manuseabilidade ou a controlabilidade do equipamento, né, que são termos que estão sendo mais utilizados a respeito desses tópicos, realmente o ponto 380 CP ou 9x19mm são calibres de tão fracos que têm um controle muito melhor e permitem uma cadência de tiro mais interessante, exatamente por serem mais fracos. Né? As escolhas que estão realizando a respeito do calibre, né, na verdade, não
o classificam, nem o qualificam, né? A questão é que a munição pode ser usada em várias armas. Por exemplo, a questão é que ela pode ser usada em várias armas. O .380 CP, né, que é o calibre hoje maior liberado para civil, ele pode ser usado em revólver, ele pode ser usado em pistola, ele pode ser usado em carabina, ele pode ser usado em submetralhadora, ele pode ser usado em um monte de equipamentos. Como pode o 9x19mm, como pode o .40 CP, como pode o .45 CP, como pode o .357 Magnum. Isso não quer dizer nada, mas para eles isso é muito importante para o 9mm. Os criminosos que mataram os médicos num quiosque no Rio de Janeiro em outubro desse ano usaram uma pistola calibre 9mm. Os criminosos utilizaram uma pistola no calibre 9mm. O que isso quer dizer? Que o calibre mais utilizado no mundo de armas de mão é o 9x19mm. Não foram as armas nem o calibre que matou os médicos nos quiosques. Quem fez isso foram os bandidos que foram lá para executar um faccionado, um membro de organização criminosa, filho do chefe de uma outra milícia contrária. Tá? Daí falam de um outro caso aqui, da utilização do equipamento. É o que preocupa as autoridades, porque se esse calibre é o favorito dos CACs, ele também é um dos favoritos do crime organizado. E aí vem falar que se o calibre é favorito dos CACs, ele também é do crime organizado. Né? O crime organizado ele se utiliza do 9x19mm há muitos anos, muito antes dele ser liberado para os atiradores, que foi em 2017, muito antes dele ser reclassificado em 2019 como de uso permitido. Sabe por quê? Porque o crime não utiliza parâmetros legais. O crime é marginal exatamente por estar à margem da sociedade, descumprindo as normas legais. O criminoso, ele tem como a sua atividade descumprir a lei. Não é a classificação do calibre que vai fazer com que ele compre o calibre ou que ele deixe de comprar o calibre. E mais que isso, o criminoso não tem acesso ao equipamento por meio da arma legal adquirida em loja. O criminoso compra no mercado paralelo, no mercado negro. E a arma mais fabricada de mão em 95% das fabricações de todas as marcas é o 9x19mm. É por isso que é escolhido, porque é o que tem mais fácil no mercado mundial. É o mais fabricado no mercado mundial. 95% das armas são fabricadas nesse calibre. Algumas organizações criminosas do Rio de Janeiro, por exemplo, têm preferido utilizar essas armas, essas pistolas calibre 9mm, principalmente quando elas são adaptadas com kits rajadas. Aí vem um especialista em segurança pública, né? Um cidadão, para quem não conhece, o senhor Roberto Shoa, né? Ele é especialista em segurança pública, se autodenomina, é um policial federal, né? Que se autodenomina especialista em segurança pública, porque ele tem um livro que se chama Armas para Quem? O livro é esse aqui, ó. Armas para Quem? Deixa eu mostrar aqui. Não apareceu. Deixa eu parar esse compartilhamento e vamos começar um outro compartilhamento. Vamos mostrar o livro aqui. Armas para Quem? Né? A busca por armas de fogo. A busca por arma de fogo, armas para quem, do senhor Roberto Shoa, né, me chamou a atenção num dia em que, participando de uma audiência pública, ele veio criticar a minha produção científica, a minha produção de artigos e pesquisas a respeito do tema armas de fogo e munições, dizendo que meus artigos não eram científicos e que meus livros não eram do conhecimento dele, que ele gostaria, inclusive, de estudá-los. Dada a petulância e a arrogância do cidadão, eu fui buscar a obra dele, né? E eu fui ver a obra do senhor Roberto Shoa, que tem o livro Armas para Quem? Né? Um estudo sobre as armas, o mercado de armas no Brasil. E aí eu peguei a tese dele, que é uma tese de mestrado, que ele apresentou, um mestrado em ciências políticas, em estudos sociais, alguma coisa do tipo, e o livro baseou-se numa pesquisa que chama Análise do Mercado em Campos de Goytacazes. Eu falei, mas um livro de um especialista em segurança pública sobre uma cidade do Rio de Janeiro? E aí ele narra que tem 3 clubes de tiro em Campos de Goytacazes quando ele fez a pesquisa.
Desse, ele visitou 2. Num, ele foi 2 dias, e um dia só ele entrou no clube, e no outro, porque estava muito cheio e o pessoal atirando, ele precisou ficar de fone de ouvido. Não é de abafador, de fone de ouvido, porque lá dentro do stand dava muito ruído pelos disparos da arma de fogo e ele preferiu ouvir do que falar. Então, num clube, ele ficou assustado com os disparos de arma de fogo e não conversou com os presentes, e no outro, ele apresentou para os 300 sócios 120 formulários que foram respondidos e entregues para ele posteriormente. A grande pesquisa do grande especialista em segurança pública que fala essa bobagem que está falando agora é que ele verificou 2 dos 3 clubes de Campos de Goytacazes. Num deles, dos 300 sócios, ele só analisou 120 nas perguntinhas que ele fez, e no outro ele pouco falou porque ele estava de fone de ouvido, não é de abafador, é de fone de ouvido. Essa é a experiência e expertise que ele tem a respeito do mercado de armas no Brasil, na pesquisa científica que ele fez, e a pesquisa de 2 dos 3 clubes do Campos de Goytacazes geraram um livro que ele fala sobre o mercado brasileiro de armas e sobre o desarmamentismo que ele prega. Junta lá um monte de tabela, junta lá um monte de gráfico que não é dele, e das 120 páginas tem 50 escritas, que eu perdi 1h45 para ler e para trazer aqui para os senhores a informação de que ele não é especialista em armas e no mercado de armas, coisa nenhuma com essa pesquisa que ele realizou. Ah, mas ele foi responsável pelo Sinarme lá no Rio de Janeiro. Ah, ele foi candidato lá no Rio de Janeiro. Ah, ele trabalha na ONG, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ah, ele trabalha para a ONG desarmamentista. Ele trabalha... Bom, isso não o faz especialista em segurança pública e o deixa falar isso como ele está falando. Que muitas das organizações criminosas preferem armas 9mm com seletor de rajada. Como se só as 9mm pudessem receber um seletor de rajada e funcionar em regime automático de disparo. Que é uma bobagem. Que tornam essas armas em calibre de disparo automático, com cerca de 30, 50 munições? Cerca de 30, 50 munições. Isso torna o calibre 9x19mm mais atrativo para as organizações criminosas. Né? Essa é uma narrativa absolutamente incoerente, incorreta e atécnica, porque qualquer calibre de qualquer equipamento pode ser adaptado para disparos semiautomáticos, pode ser adaptado para disparos automáticos. Qualquer calibre, e pode receber 30, 50, 100, quantas munições forem cabíveis no carregador que venha a ser utilizado, pode ser até mais que isso. Tá? E não é o calibre 9x19mm que o faz ser interessante ou não por essa razão. E sim, somente porque é o calibre mais fabricado no mundo, mais disponível no mundo, que está aí desde 1903, popularizadíssimo e fabricado por 95% dos fabricantes de armas de mão, pistolas e revólveres e dos fabricantes de munição. O maior fabricante civil de munição do mundo representa a sua produção de 9x19mm, 95%, que é a CBC. Tá? Mas o especialista vem aí dar os seus palpites. Vamos lá ver como ele continua palpitando. Justamente pela sua maior acessibilidade hoje e pelo seu barateamento. Com os dados O seu barateamento. Onde é que barateou o 9mm no mundo? O 9mm no mundo ele só veio aumentando no período do governo anterior em razão da Covid e da dedicação e disponibilização de insumos para o tratamento de Covid e não para a fabricação de armas e munições, seja o aço, seja a pólvora, seja os insumos todos químicos utilizados na fabricação de insumos, de propelentes e de iniciadores. E mais que isso, agora, recentemente, houve um aumento em razão da guerra da Ucrânia e, em seguida, dos problemas de Israel com os terroristas do Hamas. Isso fez com que, inclusive, esteja havendo a perspectiva de falta de propelente, de falta de pólvora no ano que vem, no mercado mundial. Não tem barateamento nenhum. Não é isso que faz o acesso a crime organizado, porque o crime organizado paga 10 ou paga 100, porque ele tem dinheiro e ele vai buscar o que ele quiser. Mas os absurdos continuam. Vamos lá. Da Polícia Federal,
nós conseguimos desenhar um perfil dos CACs com as armas legalizadas. Com os dados que eles obtiveram, eles traçaram um perfil. Tomara que não seja o perfil igual ao do senhor Uchoa, né, que de 3 clubes visitou 2, ele ficou 2 dias sem falar com ninguém porque estava de fone de ouvido, que faz muito barulho dentro do estande de tiro, parabéns, e no outro, de 300 sócios, ele deixou formulários para 120 e poucos. Vamos lá ver perfil que eles traçaram aqui no UOL. A maioria esmagadora é de homens. Homens. O público masculino representa 96%. 96% A maior parte é são composta mulheres. de administradores, comerciantes, produtores agropecuários, advogados, engenheiros e motoristas de caminhão. A maior parte é de administradores, comerciantes, 15%, 9%, 8%, 3%, 1,8%, 1,8%. De todas as profissões. Dentre essas destacáveis, das que foram elencadas ali, nem metade foi analisado. Todo o restante ali tem, mas eles já conseguiram traçar o perfil por base disso. Né? Só essas pessoas é que têm acesso. O governo conseguiu ter um mínimo de controle de quem é CAC e está armado hoje em dia. O governo não consegue ter o mínimo de controle de quem é CAC e está armado. É curioso, e tem uma outra reportagem, inclusive, nesse sentido, é que quem fala de falta de controle das armas no Brasil são ONGs desarmamentistas. Por quê? Ou não tem acesso aos dados, porque são dados sigilosos e não devem ser apresentados mesmo, ou não tem acesso aos dados na forma com que eles gostariam, ou porque eles se acham no direito de falar sobre segurança pública e representar a voz da segurança pública no Brasil. São ONGs, são organizações não governamentais, são entes particulares, privados, financiados para uma finalidade e que não tem nada a ver com fazer segurança pública no Brasil e muito menos se dizer como deve ser feita a segurança pública no Brasil. Onde já se viu se imaginar que políticas públicas de segurança pública são ditadas, questionadas ou avaliadas por ONGs. É só aqui no Brasil que se deixa criar esse tipo de narrativa. Mas vamos lá ver o que as ONGs querem quanto à segurança pública no Brasil. Mas essas armas seguem nas mãos de milhares de pessoas pelo Brasil. Não tem controle e as armas seguem na mão de pessoas, de milhares de pessoas no Brasil. Dos 890 mil CACs que existem no Brasil, do período de 2019, quando se exigiu o PF-RECAD, que não se disse por que foi realizado, 99,65% das armas foram recadastradas. As armas que estão na mão dos CACs continuam na mão dos CACs e continuam sendo periciadas, fiscalizadas e verificadas. Mais que isso, o controle que existe no Brasil é um dos mais rígidos e rigorosos do mundo. Nós temos uma das legislações mais rigorosas para acesso às armas do mundo e isso não mudou no governo anterior. A flexibilização, o oba-oba, o despejo de armas, como foi citado, em outras oba-oba no acesso às armas, não aconteceu no Brasil que eu conheço. Por quê? Continua se levando de 6 a 8 meses para ter uma autorização de compra e acesso ao equipamento, seu primeiro equipamento. Para novas aquisições, o rigor é o mesmo. Você tendo comprovado para adquirir uma arma, você tem que comprovar tudo de novo para adquirir as outras armas. Disse que poderia ser compradas 60 armas no regime anterior. Sabe quantas armas são compradas pelo cidadão de bem, pelo cidadão comum, no regime anterior? Dos 900 mil CACs, 897 mil CACs, 300 mil não tem nenhuma arma. 0 armas. Eles poderiam comprar 60, não compraram nenhuma. Por que não queriam? Porque não podiam, porque o custo é muito elevado, 60 armas, uma pela outra, 5 mil reais, dá 300 mil reais. Você acha que alguém tem 60 armas no Brasil? Pouquíssimas são as pessoas que têm mais de uma arma no Brasil. Por quê? 530 mil pessoas têm apenas uma arma no Brasil, mesmo podendo comprar 60. Não compram porque a carga tributária excede 75% do valor do equipamento. Não compram porque a burocracia para se conseguir isso faz com que apenas 60 mil atiradores tenham mais de uma arma no Brasil, mesmo podendo comprar 60. Mas vamos lá, segue ainda a reportagem em nosso React. A política vencedora nas urnas. Aí vem uma manifestação do ministro aqui, dizendo principal que eu gostaria de consignar. Acabou o liberou geral de armas de fogo no Brasil.
Não houve liberou geral de armas de fogo no Brasil. Houve uma tentativa de diminuição de burocracias, de atos repetitivos, que não se alcançou aqui no Brasil. Não houve nada disso. E, infelizmente, a narrativa, a propaganda que é feita é no sentido de que todo mundo comprou 60 armas no Brasil e todo mundo comprou 5 mil munições de cada uma dessas armas. 5 mil munições de cada uma dessas armas totalizariam 300 mil munições. Ah, mas era 30 permitidas e 30 restritas. Nas 30 permitidas, 150 mil, e nas 30 restritas, 1.000 por arma. 180 mil munições. Uma pela outra, a munição custa R$5 de uso permitido, uma pela outra, tá? Tem umas que custam um pouco mais. E as de uso restrito, R$10. De 10 a 20, 30, 40, até R$80. Vamos colocar que as de uso permitido, as 150 mil munições, custariam R$5. Dá R$450 mil de munição. Mais as 30 mil com R$10 são R$300 mil. Né? Nós estamos com R$750 mil e um pela outra, as armas a R$5, R$300 mil nas 60 armas. É muito mais que isso. Nós estamos falando de R$1 milhão em armas e munições por ano. Você acha que alguém aqui no Brasil teve condição de comprar tudo isso? Ah, porque tem muita arma em circulação. Quem que falou que tem muita arma em circulação? As armas no Brasil longas são transportadas desmuniciadas. E as armas que, quando se permitiu o porte de trânsito, era uma arma sendo portada para a defesa do acervo. Essas armas não estavam circulando. 300 mil CACs não tinham mais que uma arma, 0 armas. 530 mil CACs, apenas uma arma. Mas vamos ao dado que é mais importante. 99,65% das armas foram recadastradas, portanto, estão na mão dos CACs e continuam nas mãos dos CACs. E mais que isso, e o principal disso, nós temos uma pesquisa em 19 anos de Ministério Público, mais de 440, na verdade, 447 júris realizados, nenhum foi praticado com uma arma legal. Nenhum foi praticado com uma arma legal. Mais que isso, nos últimos 6 anos no meu estado, nenhum crime foi praticado com uma arma legal. A pesquisa está sendo ampliada para todos os estados da federação. São dados públicos, são processos judiciais públicos. Essas armas geraram um risco muito grande. Peraí, são 380 mil armas no calibre 9 por 19 milímetros, mal representado pelo 9 milímetros, que é uma família e não um calibre, repito. E qual foi o aumento de crimes violentos que nós tivemos durante esse período? Decréscimo, não houve aumento de crimes violentos, nem de roubos, nem de latrocínios, muito menos de homicídios. Nós tivemos um decréscimo exponencial, mais de 30% no crime de homicídio. Houve um aumento no número de armas vendidas, armas legais vendidas, e houve um decréscimo acompanhado do número de crimes. Olha só que interessante, isso não é colocado, isso não é falado. Ah, mas esse reflexo só vai ser sentido porque essas armas continuam em circulação. Ah, tem arma com o registro vencido e essas armas perderam esse controle. As armas são registradas em nome de uma pessoa que tem endereço de acervo fixo. A fiscalização pode ser realizada, é realizada, e as armas são localizadas com quem? De direito. Um caso que foi visto de uma pessoa que comprou armas que pretendia vender é o que torna a regra válida. Essa é uma exceção ao sistema. 99,65% das armas foram recadastradas. Não canso de repetir esse número, porque esse número é altamente informativo e significativo. Mostra que as armas legais não são responsáveis por nenhum prejuízo à segurança pública. Muito pelo contrário, nós tivemos aumento de armas legais e diminuição no número de crimes violentos. Isso não é citado. Isso não é mencionado. Isso não é lembrado nessas baboseiras que são trazidas por campanha desarmamentista, propaganda desarmamentista e pseudos especialistas em segurança pública. Quem quiser conversar sobre números, sobre os dados e tratar o assunto à altura que ele deve ser cuidado, técnica e especificamente com relação à verdade dos fatos e não à prosopopeia e invenção, e não saber sequer funcionamento do equipamento e trazer no calibre mais fraco do mundo, no calibre mais fraco, com potencial incapacitante do mundo, utilizado exatamente por ser o mais fraco, com capacidade de incapacitar
uma pessoa com o menor risco possível, né, de acordo com a definição de capacitação do FBI, se não souber nada disso, se não leu nada disso, ou se não sabe nada disso, por favor, não passe vergonha e não fique induzindo as pessoas a erro, mostrando situações que são inverídicas, só que de tão repetidas e de tão trazidas pela mídia e estampadas sempre nos jornais, sem um contraponto, sem uma refutação técnica, teórica, válida, acabam sendo aceitos como verdades absolutas, porque incontestadas, só que totalmente contestáveis, e contestáveis com números, com provas, com dados, com estudos científicos. A turminha que é louca por falar da ciência, né, esquece e rasga a ciência quando vai falar de arma de fogo, munição e balística. Rasga a ciência e traz pseudo-especialistas que não sabem nada de arma de fogo e munição. E essas pessoas são figurinhas carimbadas, são figurinhas repetidas sempre que se quer falar contra as armas. Né? Por que não se traz um especialista efetivo para tratar do assunto? Porque se destrói as narrativas que se busca apresentar. Beleza? Esse é o primeiro react. Coloca aqui, comenta o que vocês acharam, comenta como é que ficou essa disposição aqui de tela, se ficou bacana, compartilha esse vídeo, não com o pessoal só da nossa bolha, pessoal. Manda para quem fica repetindo essas bobeiras, manda para quem acredita nessas ladainhas, manda para quem acha que uma reportagem como essa, que diz que o calibre que dá menos coice é escolhido pelas organizações criminosas, porque passou a circular agora no Brasil como se o 9mm só fosse acessível a partir do momento que ele foi liberado, e que não foi liberado pelo governo anterior, e sim no governo Temer, desde 2017. Tudo bem? Mentiras com perninhas curtinhas e são facilmente refutadas. E quanto mais tiver, mais fácil vai ser de refutar. Né? Informação de verdade é aqui no Beabá do Tiro. Eu sou Luciano Lara, especialista em armas de fogo e munição, pós-graduado em balística, né? Estudioso do tema, dedicado à instrução, à aula, sou professor de penal e processo penal, eu estou na profissão há 19 anos como promotor de justiça, porto armas há 23 anos, não comecei ontem e não estou aqui para agradar quem quer que seja. Eu estou aqui simplesmente para trazer informação, desmistificar o tema, diminuir o preconceito e a ignorância com relação a armas de fogo e munições. Por quê? Porque não se pode culpar o instrumento pela ação de um bandido. Não se pode demonizar um calibre em razão do desconhecimento em balística. Não se pode aceitar que se fale a bobagem que se queira para justificar teorias de domínio e controle da população, busca por efetivamente ditaduras, que é o que os governos que desarmam a população acabam buscando para se reforçar no poder. E mais que isso, hoje, de acordo com a ADI 6139 do Supremo Tribunal Federal, que em controle de constitucionalidade estabeleceu a exegese constitucional, interpretação constitucional da lei de armas, dizendo que o mínimo necessário para a garantia da defesa do cidadão deve ser respeitada. Nós temos hoje previsão constitucional, sim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgado e transitado em julgado, que armas de fogo são necessárias e o mínimo de munição garantido constitucionalmente para a defesa. Não querer, não gostar, não saber e não aceitar, não muda nada, porque está lá na Constituição, de acordo com a ADI 6139. Se você não leu, leia. Se você não entendeu, leia de novo, porque está dito que o mínimo necessário para a garantia da segurança do cidadão deve ser preservado, inclusive quanto à aquisição de munições. Fica com a gente, confere se está inscrito, checa se o sininho está ativado para receber os novos vídeos e nós voltamos com mais react. Agora nós vamos estar fazendo um react sobre um podcast em que um monte de bobagem foi dita e nós vamos refutar ponto a ponto nesses nossos reacts. Vamos estar fazendo um react aqui para vocês só para refutar o pessoal. Se quiser, a gente joga xadrez com pombo. Se quiser vir para o debate ou se quiser vir para o papo, a gente conversa também.
Mas, se quiserem continuar se escondendo, na verdade, formada por mentira repetida, nós vamos refutar ponto a ponto por aqui. Beleza? Valeu, pessoal!